Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Nós vamos falar agora episódio 2, Alimentando uma Vida Intrauterina. É para as mamães e gestante, o papo foi gostoso, mas a gente vai continuar. Primeiro deixa eu apresentar. Ela tem 24 anos de profissão, ela não gosta que fala muito nisso porque entrega as nossas idades e a gente estudou junto no Anchieta. Ela no Etapa e eu no processamento de dados prédio de frente, com uma turma lá muito legal que a gente tem muita saudade. Ela é especialista em nutrição materno-infantil. O nome dela é Karine Scapinelli. Muito bem-vinda ao episódio 2. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer continuar com esse tema importante. Nós continuamos porque faltou. A gente tem um bloco aí aproximadamente de 30 minutos. Só que não deu para a gente falar sobre enjoo, intestino, diabetes gestacional, atividade física, sono. E isso tudo tem a ver com a vida uterina que nós estamos gerando. No episódio 1, se você perdeu, nós falamos sobre 46 elementos que uma célula precisa para que se tenha o funcionamento adequado. E a Karine explicou para nós que não é uma comida incompleta que vai deixar as células fortes. E lembrando que o bebê vem de uma célula que vai multiplicando, e aí vira um bracinho, do bracinho vira o dedinho vira a unha, vira digital. Então, veja, de uma única célula você vai criando o bebê por completo. Isso depende de uma nutrição adequada. Só que nós não falamos agora sobre o começo da gestação, que são os enjoos. Até quando é comum esses enjoos? E se existe algum alimento, o que a gente pode fazer na prática, lembrando que a gente está cuidando de uma vida uterina. Isso mesmo. Olha, isso eu posso falar assim com convicção, porque as minhas 2 gestações eu passei mal nos primeiros 3 meses. O que a gente fala, teoricamente, existe uma questão fisiológica, né? Toda uma alteração hormonal acontecendo. Então, muitas mães, sim, têm essa náusea nos primeiros meses. Dá um desespero, né? A gente tem medo até que vai perder o bebê, não tem? Sim. Porque parece que nenhum alimento para. Sim. Eu vi isso, também tive lá, né? Quando a Fernanda engravidou. E a gente fica numa agonia, fala, meu Deus. E às vezes, no começo, até emagrece. E a gente tem medo da inanição, porque Gente, cada trimestre ele é essencial. Então, se você tem uma desnutrição no primeiro trimestre da gestação, a chance desse bebê nascer com pré-adipócitos, que são isso? Células de gordura. Então, é como se ela nascesse com o maior número de armários. Então, tá fácil para guardar comida ali, para estocar gordura. Sim. Então, eu tenho uma chance de ser obeso mais fácil depois. Então, primeiro trimestre, uma desnutrição, a chance dessa criança ser obesa depois é maior. Olha, pessoal, que coisa. Tudo é defesa do corpo, né? A desnutrição pode levar ao aumento da obesidade no bebê. E passou fome, no episódio 1, comida, né? Ela falou que aprendeu isso nos hospitais, né? Que fazia cirurgia bariátrica, pessoas de 200 e poucos quilos com deficiência absurda de ferro. Você fala, poxa, né? A pessoa é obesa e está com falta de ferro, né? Exatamente. Então a desnutrição leva a aumento de peso e a tendência a aumento de peso. Dessa criança depois nessa vida, porque ela vai ter mais pré-adipócito, vai virar célula de gordura maior. Então, assim, aí você não come, aí você não come, você tem um enjoo. E muitas gestantes falam pra mim, nossa, só tá descendo refrigerante. Só tá descendo o hambúrguer X, o hambúrguer Y. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado porque, sim, alguns alimentos mais ácidos pode ajudar nesse momento de náusea, tanto que a gente busca alimentos ácidos. Então, eu comia muita ameixa, me ajudava muito a segurar a própria maçã verde. Então, né? Maçã verde, quem já fez transatlântico, lá eles dão muito maçã verde, e não é à toa, porque ajuda a diminuir o gestante chupa um limão, tem gestante que chupa limão. Ajuda. Então, ela ajuda nesse processo. Mas outra coisa, cuidado com hipoglicemia. Por quê? Como a gente não está conseguindo comer nada dessa, você acaba passando muito tempo sem comer e a hipoglicemia dá mais náusea. Então a gente tem que tomar cuidado. Faz quanto tempo que eu não como alguma coisa? O que desce? E aí você vai criar dentro do seu cardápio o que você consegue comer. Então, por exemplo, para mim ia bem biscoito de polvilho como fonte de carboidrato. É verdade. Aí eu escolhia sem gordura hidrogenada, um biscoito de polvilho mais saudável e eu colocava junto com o meu almoço. Como o limão ia, eu colocava bastante limão na salada. E às vezes você pode pedir para alguém preparar a sua refeição, porque se você tá ali cortando a cebola, preparando um cheiro, a gente fica hiperolfativa, né? Sim. Aí você não quer comer a comida. Então, às vezes, alguém preparar a comida para você também pode ajudar bastante.
O que não pode, Marcelo, é essa náusea durar mais do que os 3 primeiros meses de gestação. Porque tem gestante que fala, nossa, eu fiquei com náusea até 7 meses. Aí rola um desequilíbrio. Provavelmente essa mãe pode ter uma hipersensibilidade alimentar e às vezes o que só desce é o alimento alergênico e aí vai piorar a náusea porque ela vai ter mais processo inflamatório, vai ficar pior. Então a gente precisa olhar para esse contexto. Como está esse intestino dessa mãe? Eixo intestino-cérebro, vou ficar pior também. Então, quando a náusea dura mais do que 3 meses, eu preciso de ajuda, porque isso não está dentro da normalidade. E talvez nesse momento da vida, onde ela não está conseguindo se alimentar, ela precisa de uma boa suplementação, né? Que não está vindo de alimento, ela precisa olhar para isso também. Né? Então, tem quem tem enjoo, tem dificuldade, né, de comer, as dicas foram práticas aí, até na prática aí, lá, o biscoito de polvilho, limão, né, as pessoas ficarem comendo e cuidado com a hipoglicemia. Baixo, né, glicemia, glicose. Então, é quando cai muito o nível de açúcar e aí isso aumenta ainda mais a sensação de enjoo, e não vai comer doce para ajudar, né? Pico também não. Então, é aí que eu ia chegar. E quem come muito, quem tem uma fome de leão, e é uma fome de leão que é assim... É doce, só me passa fome quando eu como doce. Porque essa fome ela é fisiológica, né? Sim. Tá vindo um novo bebê, tá vindo nova vida, e o corpo pede mais alimentos de propósito. E a hipersensibilidade também, né, do nariz, é para sentir se alimentos estão estragados para proteção do bebê. Bom, o nosso organismo é fantástico. Perfeito. Mas e aí? Agora eu tenho uma fome de leão, o que pode me ajudar na nutrição, que você pode me dar dicas práticas aí para a mãe, que eu também tenho que controlar o peso, então o que pode ser feito na prática? E você sabe que a resistência insulínica na gestação ela é transitória, existe já esse processo. Então, o que acontece? Você come o carboidrato, essa glicose ela precisa entrar na célula para te dar energia. Mas na gestação existe um pouco da resistência insulínica, onde a insulina não consegue abrir a porta para o açúcar entrar. É porque nós somos moldados no tempo das cavernas, né, gente? Então não dá para uma gestante caçar para comer. Então o que o corpo faz? Poupa energia, porque ela não vai sair para caçar. Então o que come, guarda. E no segundo trimestre isso piora. Então tem gestante que fala, não, os primeiros meses foi super bem. Aí começa a engordar no segundo, no terceiro, aí perde a mão. Então a gente acaba tendo mais resistência à insulínica, principalmente se eu estiver mais inflamado. E aí o que acontece? Como eu tenho a insulina não abrindo a porta para a glicose e até então o meu pâncreas está produzindo insulina, eu posso ter pico de insulina e queda do açúcar, a hipoglicemia. E aí eu tenho fome, mais compulsão, eu quero comer mais. Então, nesse momento de fome e compulsão, mais importante é não comer carboidratos simples. Eu preciso de muita fibra, a gente brinca assim, colocar os diretores no prato. Então não deixa o açúcar sair correndo, bota um diretor bom. Fibras são os melhores diretores. Então fibras eu tenho nas verduras, nos legumes, eu tenho nas sementes, eu tenho nas castanhas. Proteínas, né? Então a própria carne, o ovo, as castanhas. Gorduras, azeite, abacate. Então comer um abacate à tarde, um ovo, não só o pão, vai ser uma estratégia muito importante para você não ter... Porque senão depois vira diabetes, né? Então, a gente vai entrar nisso. Então, fala pra gente o que é diabetes gestacional e o que pode acontecer com o bebê quando a mãe não cuida dessa diabetes na nutrição. Quando a gente não consegue fazer esse controle, e é muito possível, tá, gente? Porque quando você começa a usar de estratégia, você consegue abaixar esses hormônios. E claro que muitas vezes a gente trabalha com vitaminas que fazem esse equilíbrio, com nutrientes. Então, você consegue ajudar. Porque se você largar a mão e aumentar muito o teu peso, piorar a resistência insulínica, vir a ter uma diabetes, claro que aumenta a chance de hipertensão, a eclâmpsia, né? Um parto prematuro, esse bebê nascer antes do tempo e esse bebê nascer com mais de 4 quilos. E aí um bebê que nasce com mais de 4 quilos, você está tendo um filho com grande chance, ele vai ter que suar muito para ele não ser um futuro diabético. Nasci com 4,5 kg, depois engordei, eu já mostrei uma vez uma foto eu com 113 quilos, ativou o gene. Ativa, e é suado manter depois o peso. Aí, meu amigo... Corre atrás. Corre atrás, porque se você ativou o gene da diabetes, aí Então, por isso que a gente fez esse tema, né? A gente foi decidir, porque a Karina tem vários temas que poderiam falar, mas ela falou assim, Marcelo, para mim a vida intrauterina é um dos pilares de uma vida saudável, porque ali já vai formar muita coisa que vai ficar pro resto da vida. E isso depende de uma mãe que tem essa consciência de cuidar disso.
Porque quando a gente faz uma anamnese no consultório, a gente avalia desde a vida intrauterina. Então você começa a perceber que deu ruim lá atrás. Marcelo, quantas crianças com deficiências nutricionais fundamental, porque intrauterina já teve uma deficiência. Então quando alguém vai na sua consulta, você primeiro pergunta como é que foi a gestação. A vida intrauterina, não importa a idade da pessoa. Vida intrauterina, ela é essencial para a gente saber. Para poder entender. Porque você fala, olha, esses polimorfismos começaram lá atrás, então aí a gente vai começar a tentar corrigir, mas tem coisas que depois não corrige. Pessoal, já foi o primeiro bloco, nós vamos para o intervalo rápido. Aguenta aí nossos comerciais e a gente volta aqui com a Karine Scapinelli para falar sobre alimentando uma vida intrauterina. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Karine Scapinelli está aqui com a gente nesse último bloco sobre alimentando uma vida intrauterina. Nós falamos sobre os perigos do açúcar exagerado, a resistência insulínica e o que a gente pode fazer para controlar, além da alimentação não exagerar no açúcar, o que a gente pode ter de dicas práticas que a gestante precisa fazer. A atividade física ela é extremamente importante. Antigamente a gente até falava, nossa, a gestante, cuidado com o exercício, não pode fazer. Claro que o médico obstetra está ali observando, né, uma gestante de risco, é outra história. Mas a atividade física hoje, gente, ela é essencial, né? Caiu por terra. Eu preciso me movimentar na gestação. Até para ajudar no parto, ela é essencial. E agora, que exercício que eu faço, né? Além das atividades que o teu médico vai te orientar, eu incluiria o yoga. Yoga. Eu acho que é um momento onde a gente para se conectar com o bebê. Porque a gente está naquela loucura do dia a dia e muitas vezes a gente até esquece que está grávida. Então, é um momento onde você faz todo um trabalho com o teu corpo para se preparar para o parto e um momento muito grande de conexão, né? E própria hidroginástica, mas qualquer atividade física é necessária. Então, se você já tem um hábito de ir para academia, de fazer exercício, já é uma pessoa que tem essa constância, não vai parar de fazer. E se você nunca fez exercício, então comece sobre orientação, o que vai ser mais indicado para você, mas não deixe de fazer, porque o exercício, além de ajudar controle glicêmico, a cabeça é essencial. E falando de cabeça, quando a cabeça não está boa, atrapalha muito o sono. Muito. Então me fala o que são dicas práticas e a importância do sono na gestante. E nessa questão, porque as células estão todas multiplicando dentro do bebê, né? O bebê está formando, a importância do sono. E dicas práticas para gestante ter uma qualidade boa no sono. Sono não é luxo, né, gente? Sono é essencial para a vida. E hoje parece que o sono virou luxo, né? Ninguém tem tempo. Ser workaholic hoje parece que é status, né? Não para. E na verdade não. Então, tô grávida, né? É um momento da vida que você precisa conectar. Enquanto a gente dorme, a gente renova mais de 50 bilhões de células. Nós, seres humanos, você imagina você dentro com um bebê e replicação celular. Então, eu preciso desse momento de descanso, é onde a gente renova, regenera, refaz, reconstrói e o bebê está ali dependendo de tudo isso. Então, uma gestante precisa de pelo menos 8 horas de sono, né? E respeitar o pico de melatonina. Gente, o primeiro pico da melatonina acontece às 8 horas da noite. Tudo bem, não consigo dormir às 8, mas nós temos pico às 8, 10, meia-noite e 2 da manhã. Então, 4 picos de melatonina, hormônio do sono, hormônio reparador e hormônio que está sendo utilizado, inclusive, para ajudar a aumentar a fertilidade, de tão importante. E depois vai caindo até a hora da gente acordar. Perco o pico das 8, perco o pico das 10, vou dormir às 11, meia-noite. Você vai dormir aquele sono chapado, você vai deitar e desmaiar, mas não vai ter sono REM, que é o sono reparador. Então, a gente acorda quebrado, não acorda descansado e aí começa todo um desequilíbrio, além de aumentar cortisol, estresse. Gente, o quanto isso interfere no nosso corpo, nessa formação. Então, sono é tudo. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que tem a ver com a gestante, que para mim é um divisor de águas, é essa escala aqui. Explica para as pessoas o que é essa escala e a gestante ter uma atenção especial. Fala para mim, o que é essa escala, por que é importante a gestante e qual a importância do intestino na formação dessa vida intrauterina? O Marcelo não precisa nem fazer exame de sangue, né? Todos os dias o corpo manda um WhatsApp pra gente para falar como que está a nossa microbiota. Não precisa nem de exame. Olha para essa mensagem. Exatamente. Olha para a mensagem que o corpo tá te mandando ou deveria mandar, porque tem gestante que passa dias sem evacuar.
Tá, gente, explica aí, nível. As fezes nos diz muito. Então, não pode estar tipo 1, tipo 2, bolinha, ressecado, duro. Tá dizendo, cadê água, cadê fibra? Opa, mas eu bebo bastante água. Então aqui falta água e fibra. Água e fibra. Água e fibra. Mas bebo água, porque existe. Bebo muita água, gestante toma água, pelo amor de Deus. Líquido amniótico depende de água. Toma água e consome fibras e não evacua, suspeita de hipersensibilidade alimentar. Algum alimento você pode estar consumindo que está prendendo o teu intestino, tá? Os opioides, principalmente, como caseína, a caseína MK7, que é do leite e derivados. Ah, mas gestante não tem que consumir bastante leite, bastante cálcio? Gestante precisa de muito cálcio, exatamente. Mas tem muitos alimentos fonte. E se o teu intestino tá legal, vamos olhar para isso. Tipo 3, 4, eu brinco lisinho, bonitinho, esse é top, né? Esse é o legal, tá indicando que você tá absorvendo bem os nutrientes. E os últimos aqui, né, gente? Quando começa a desandar esse intestino, ter um intestino ali onde não tem forma as fezes, claro que ele me indica uma hipersensibilidade ou uma alergia alimentar, eu preciso olhar para isso, e falta de absorção. Aqui eu estou enriquecendo o esgoto e não o corpo. E, gente, qual é o valor de olhar para isso tudo? Porque a gente sabe que existe uma microbiota não só intestinal, mas uma microbiota de placenta. E o nosso microbioma se conversa. Então, se eu tenho um microbioma de intestino ruim, eu tenho uma microbiota placentária ruim, e isso vai atrapalhar a microbiota do meu leite materno, que vai formar a microbiota do meu bebê. Vocês estão vendo que é uma cascata? O negócio vai embora? Então, é simples, é só olhar como está a carinha do meu cocô. Tudo começou no intestino e ele vai atrapalhar todo o microbiota. Todo o equilíbrio, a microbiota toda é descompensada. Até o leite materno. O leite materno, a qualidade do meu leite materno. E nós sabemos que o leite materno é vital para os anticorpos, né, do bebê. Tudo. A criança nasce sem anticorpo. Ela vai começar a ingerir do leite materno. Tem mais de 700 cepas diversas no leite materno. É tudo para a nossa vida. A cepa, você explica o que é cepa para as pessoas? São bactérias diferentes. Isso. A gente fala assim, nós temos DNA de bactérias, Tá. temos DNA do nosso corpo, que a gente estava falando do DNA, dos genes, mas tem de bactérias também. Então, assim, nós somos formados mais por bactérias do que por células, então você precisa manter o DNA da sua bactéria boa. E quanto mais diversidade de bactérias, mais bichos diferentes do bem estiver dentro do seu corpo, melhor é a sua microbiota, melhores DNA você tem de bactérias, melhor é a sua saúde. Sim. Né? Eu, quando como muita pizza, meu intestino fica na classificação 5, 6 e 7. É. O corpo conversa com a gente, né? Eu tenho que ser comedido quando eu como um pedaço de pizza. Eu amo, só como de sexta, e são 2 pedaços. Se eu passar disso, eu tenho problema. Eu já sei qual alimento que me interfere e eu não fico legal. A gente tem que olhar. E no outro dia eu acordo cansado. Acordo meio, tipo, parece que... Esses são sintomas de hipersensibilidade, né? O corpo... eu já sei. E depende do tipo de pizza também. Eu ia falar, a depende de você trocar natural, a massa da sua pizza, a fermentação natural de um lugar que eu como, ela não me causa isso. Se você é gestante e está com vontade de comer pizza, faz em casa, porque a gente pode usar uma massinha de pizza melhor. Hoje tem tantas receitas, tem massas de pizzas de fermentação natural ou sem o trigo, porque o trigo também pode interferir muito nessa microbiota. Então, você pode montar sua pizza em casa, né? Escolher melhores queijos, dá para fazer coisas bem melhores, gente. Só para comer bem é saudável, vocês verem uma coisa para a gente mostrar. Karina, mostra o que é o intestino normal e o que é o intestino desequilíbrio. Olha que legal. Então do que a gente estava falando, né? Então esse intestino aqui, olha, só para vocês verem, esse aqui é dominado por bactérias boas. Isso. Então a parede do intestino, o muro do intestino está íntegro, né? Aqui já é o intestino dominado por bactérias ruins, a parede está ruim. Então olha o que eu vejo. Olha como fica, gente. Olha os vilos. O de cima é o certo, né? Vai passando pelos vilos, os vilos... É como se fosse a absorção é grande, né? Isso, tá vendo? Então, o alimento vai andar por todas essas como se fossem montanhinhas, tá? Exatamente. Então tudo ali tá chupando nutrientes. As células estão captando esses nutrientes. Então esse de cima é o bom. O de baixo pode ver que vai passar como se fosse um chão de cimento, né? Que a água bate e escorre. Vai embora. E por isso que o cocô, né, as fezes ficam... O de baixo, Marcelo, a gente absorve o corante, o metal pesado, a toxina, e manda o ferro, o zinco, a vitamina para o esgoto. Eu absorvo tudo o que tem macromoléculas mais fácil e o que precisa de ter
uma absorção intracelular que a gente fala, não tem. É mais absorção paracelular. Então você manda para o esgoto o que é bom e deixa o que é ruim para dentro do corpo. Por isso a alimentação equilibrada, para que você preserve os vilos, para que esses vilos chupem os nutrientes corretos e seu bebê tenha lá dentro, né, dele os nutrientes. Então, veja, um ciclo. A gente não é o que come, Marcelo. A gente é o que come, digere, o estômago de uma gestante tem que estar legal, absorve, transporta e usa. Deu ruim em algum caminho, não chega na célula onde a gente precisa. Repete. A gente não é só o que come. A gente é o que a gente fala você é o que come. Não é verdade. É verdade. Tem gente que come, mas se tiver outros problemas... vai embora. Tá, então eu gostei. Ó, a gente é, então... que come. Tá? Precisa de uma mastigação importante, decidir o que vai pra boca. O que digere, estômago. Tá. O que absorve, intestino. O que transporta, eu preciso de nutrientes para chegar na célula para eu usar. Porque esses 46 nutrientes só vai chegar na célula se tudo isso der certo. Se pudesse resumir o episódio inteiro, como uma gestante ter uma vida intrauterina boa, eu já começaria por isso. Essa consciência de você entender que isso tem que chegar lá no seu bebê. Então já começa com a escolha dos alimentos, mas se você guardar essa jornada... desembale menos e descasque mais, começa por aí, né? Isso. Você começa a ter uma vida intrauterina muito provavelmente muito mais saudável. Vamos só pra gente fechar, colocar um outro olhar. Nós estamos falando de problemas, de gestante, de crianças que nascem com problema, mas eu não posso ter um super bebê? Eu não posso ter um bebê com QI melhor? E quando ele for lá prestar um vestibular ou concorrer a um curso público, ou ele ser melhor do que o vizinho e ter uma vida melhor? Então, nós não estamos só evitando problemas, gente, nós estamos garantindo o futuro do filho. Pronto, ela agora pode apresentar o programa. Terminamos o programa com Saúde e Bem-Estar. Karina, é sempre um prazer, obrigado por você ter vindo. Parabéns pela aula que nós recebemos. E a sua didática, eu gosto da forma didática que você faz, porque quando você fala com propriedade, você fala de uma forma simples, mas ao mesmo tempo uma propriedade de como ajudar as pessoas, que eu tenho certeza que quem está lá em casa percebeu na prática o que eu devo fazer e como eu devo fazer, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado, que esse vídeo chegue a muitas gestantes. Amém. Para a gente conseguir transformar vidas e gerações. Meus queridos, acabamos mais um episódio de Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, alimentando uma vida intrauterina. E essa foi Karine Scapinelli. Um beijo no coração de vocês, até a próxima e fiquem com a gente.